Em live transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Coronel Tadeu comentou e lamentou a política econômica que vem sendo implementada pelo governo Lula e ironizou os que apoiaram a candidatura e agora se dizem surpresos. Coronel Tadeu disse: os economistas esperavam que o governo Lula adotasse outra linha, a de corte de gastos. Só tem uma forma de equilibrar receitas e despesas. Hoje a despesa está mais alta e a receita está mais baixa. Você precisa baixar os gastos ou o que eles estão fazendo, subir os impostos. Isso gera inflação. É isso que está acontecendo com o Brasil. Eles vão tentar, de todas as formas, equilibrar receitas e despesas, aumentando os impostos. Nós vamos pagar essa conta. O deputado falou sobre as expectativas de se ter algum controle do governo através do Congresso e demonstrou pessimismo. Ele disse: uma pergunta muito interessante que me fizeram. Coronel, e esse Congresso conservador que foi eleito? Preciso responder, comigo não tem rodeios. Que Congresso conservador? Onde vocês viram isso? Não existe Congresso conservador, infelizmente. A população elege mal os seus representantes. Pode ser por maldade ou por desconhecimento. Vocês viram como o PT conseguiu articular politicamente e aprovou a PEC da gastança de 145 bilhões de reais? Ali já é uma demonstração clara de que não tem Congresso conservador. De jeito nenhum. Deputados e senadores eleitos e reeleitos vão formar um novo Congresso, mas eu, na minha avaliação, não consigo enxergar um Congresso conservador. Está muito longe e vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Coronel Tadeu apontou que o caminho seria a conscientização da população sobre a política. Ele disse: não é fácil, mas a gente precisa, cada vez mais, informar o povo contra a corrupção, atuando de forma altruísta, de coração, abdicando de interesse particular. A semana foi pesada, tivemos 8 de janeiro, mais de 1.200 prisões. A situação é complexa. Intervenção federal, governador afastado, CPI sendo aberta, quem tem culpa, quem não tem. Informação de que há gente infiltrada. É cedo para falar alguma coisa de forma concreta e certeira. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu escrevi aqui no Facebook, o título dessa live, Mais Brasília e Menos Brasil.
Olha, nós fechamos a segunda semana de governos, né? E eu vou repetir aqui claramente para todos vocês. Eu me sinto dentro de um avião que está sendo pilotado pelo Lula, tá? Eu me sinto dessa forma. Eu estou aqui dentro do avião, sentado na cadeira, assim, ó, de braços cruzados, com o cinto de segurança afivelado, e estou no avião que o Lula está pilotando. Eu não vou torcer para o piloto se ferrar, você pode ter certeza disso, não vou torcer. Então eu não vou torcer para o Brasil dar errado de jeito nenhum. Mas a decolagem não foi nada perfeita. A gente começa um voo, né, ligando os motores, fazendo checklist, isso, aquilo, e começa a taxiar com o bicho até chegar na cabeceira. Quando chegou na cabeceira da pista, né, a torre autoriza a decolagem, vai autorizar a decolagem, e aí então o piloto decola. Olha, gente, a decolagem não foi nada boa mesmo. Mas eu não posso torcer de jeito nenhum para esse país dar errado de forma alguma. Eu tô dentro dele, gente. E não tô sozinho, não. A família toda tá aqui, tirando a minha irmã que mora aqui nos Estados Unidos há 35 anos. Ela literalmente ama o Brasil, mas literalmente ela trocou o Brasil pelos Estados Unidos, veio para cá, constituiu família, não tem a menor possibilidade de voltar para o Brasil. Tirando a minha irmã, todos os meus parentes estão no Brasil, né? Em especial na minha querida Bahia, lá na cidade de Ilhéus. Um abraço para Ilhéus, estive lá recentemente na Bahia. Um abraço para todos vocês da Bahia, de Ilhéus e assim por diante. Mas vamos lá. Mas a decolagem não foi boa, né? 2 semanas já se passaram e foi anunciado inclusive esse plano, que tem uma coisa muito interessante nesse plano. Ele privilegia quem sonegou imposto, né? E praticamente desprestigia quem pagou o seu imposto direitinho. O que é o plano do Haddad, para fazer um resumo para todos vocês? É um incentivo à sonegação. Ele quer conceder um desconto maravilhoso para todo mundo que não pagou imposto. Para quem simplesmente disse, olha, eu quero que se dane, eu não vou pagar. Não pagar imposto é muito da cultura do brasileiro, todos vocês sabem muito disso, é muito da cultura. Ele não paga ou paga quando der, né? E tem empresários aí que a gente sabe muito bem que o cara é absolutamente enrolado. Ele abre uma empresa e já fecha, dá um calote no governo, já deixa aquela empresa para lá e já vai para outra e assim por diante. A gente sabe que tem muito trambique no governo, nas questões tributárias, nas empresas, porque elas não pagam os impostos. Isso é muito, mas muito comum mesmo. E depois dá um jeito de negociar, espera em um refis, e é o que está acontecendo, né? E eu não sou contra o refis de jeito nenhum. Não adianta, o refis ele existe, mas o financiamento é você apurar a dívida, né? E você parcelar essa dívida. Tem uma outra coisa que eu não concordo, é os juros absurdo que o governo paga. Olha, não deva para o governo, porque a multa e os juros eles são juros de mercado, mas a multa é muito pesada. Muito pesada mesmo. O imposto é alto e a multa mais alta ainda. Então o que acontece? O empresário, muita gente deixa de pagar um imposto, né? E dane-se, vamos ver lá na frente o que vai dar, tal, e aparece o refis. Mas esse refis, ele não pode atingir o contrário, ou seja, você estimula o sujeito a não pagar o imposto, que lá na frente vai ter o refis. Não pode ser assim. Há uma possibilidade de aumento de arrecadação? Há, mas ela é incerta. Você não sabe se aquela pessoa que deixou de pagar o imposto, ela tem dinheiro nesse momento para pagar o imposto que ela deve para o governo. Você não sabe se ela tem. Então não dá para você dizer, olha, compulsoriamente eu vou cobrar de todo mundo. Não dá para fazer isso. Porque se o cara não tiver dinheiro, né, tem muito dinheiro, muito imposto aí que foi perdido. O governo não vai ver nunca mais. Mas da forma que se colocou, o governo pode sim perder mais dinheiro, porque as pessoas vão deixar de pagar. É aquela história. Eu cheguei na hora certa,
eu cheguei na hora certa. Tá marcado para chegar às 7 horas, eu cheguei às 7 horas, né? E de repente fui atendido. O cara que deveria chegar às 7h30, no horário das 7h30, chegou às 7:50 e foi atendido, prejudicando aquele que deveria ser atendido às 8 horas. Então esse pacote do Haddad, ele está nesse sentido. Ele está fazendo isso, ele está premiando aquele que não cumpriu com as suas obrigações e praticamente, entre aspas, punindo quem fez tudo direitinho. Poxa, eu pago certo e o cara que vai ser beneficiado. Então fica uma coisa muito estranha, porque você pode até fazer isso. Então isso é muito, muito prejudicial para o Brasil. Então o pacote não caiu bem. Eu postei aí nas redes sociais que os economistas não falaram bem desse pacote. Ele não agradou. Sinceramente, ele não agradou. Isso é muito ruim para a gente e a gente pode, por isso que eu falo que a decolagem não foi tão boa assim quanto possa parecer. E a gente pode ter problemas lá na frente. Uma segunda coisa que eu queria falar aqui com todos vocês, e a gente vai falar sobre algumas outras coisas, né? É sobre a inflação que foi divulgada na Argentina. Se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, mas alguma coisa entre 95% e 98%, ou 94%, não lembro. Mas passou dos 90%. Gente, quase bateu em 100% a inflação na Argentina. Então, um lápis que custava R$2 ao final do ano, praticamente passou a custar R$4. É isso que significa. Dobrou. É muita coisa, gente. E a gente, do jeito que a coisa está indo, a gente pode estar caminhando para ser uma Argentina. E vou dizer para vocês o seguinte: na Argentina eles conseguiram acabar com os empregos, e hoje você tem ali de 40% a 50% da população argentina que não trabalha e vive às custas do governo, que paga aproximadamente, né, um plano de ajuda lá, um valor de ajuda que hoje deve estar batendo na casa de R$2.300, R$2.400. Precisamos fazer as contas e transferir para pesos, né? São 140 mil pesos que eles recebem. Isso logo vai precisar ser reajustado, porque a inflação come esse dinheiro. Você imagina, 140 mil pesos, quando eu fui para a Argentina em novembro, todos vocês se lembram aqui, quem não lembra, eu estive na Argentina e cheguei até a entrevistar o Fernando Cerimedo, né, lá em novembro, e lá o salário mínimo estava R$57 mil, então fazendo umas contas dá 2 salários mínimos e meio aqui do Brasil, mais ou menos R$2.500, mas com a desvalorização já se passou quase dois meses, né? Quase 2 meses de viagem já se foram. Com a inflação, possivelmente eles estejam ganhando R$2.300, alguma coisa assim, R$2.200, alguma coisa assim. Não vai chegar a tudo isso. Mas será que a gente vai chegar nesse ponto? Será que a gente vai chegar a ser uma Argentina? Olha, eu vou repetir, tem tudo para ser se outras medidas não forem tomadas. O que mais os economistas esperavam, é que o governo fosse adotar uma outra linha, uma linha de corte de gastos. Porque só tem 2 formas de você equilibrar receita e despesa, igualar os dois. Aqui está as receitas e aqui está as despesas. Hoje está assim, ó, a despesa está mais alta e a despesa está mais baixa. Okay? Desculpa, a receita. Então você precisa baixar os gastos ou o que eles estão fazendo, subir os impostos. Então isso aqui não é bom, porque isso aqui gera inflação. É isso que está acontecendo com o Brasil. E então eles vão tentar de todas as formas, equilibrar essa receita e despesa. Só que se fizer isso aumentando os impostos, nós vamos pagar essa conta. Preparem-se, viu, gente? Preparem-se que nós vamos pagar. E falando em nós pagarmos essa conta, ontem eu fiz aquela live falando dos impostos. E não sei se vocês perceberam, mas eu vou repetir aqui bem rapidinho, né? No governo Lula, presta atenção, no governo Lula, quem ganhar R$1.953 por mês vai pagar R$142,80 de imposto de renda.
Preparem-se. Por quê? Porque o salário mínimo aumentou, foi de 1.200 e alguma coisa para 1.302. Então, se você pegar um salário mínimo e meio, que dá exatamente R$ 1.953, vai aparecer no seu contra-cheque, no seu olerite, no seu, sei lá, no seu demonstrativo de pagamentos, né? Não sei como é que você chama isso, vai aparecer um desconto lá, imposto de renda pela primeira vez na sua vida, e você vai perder R$ 142,80. Eu fiz por cima, assim, bem por cima, uma conta. Sabe quanto o governo vai arrecadar com esse imposto de renda? Aproximadamente 55 bilhões de reais por ano. É um dinheiro considerável. Olha aí como é que você está pagando essa conta. Só no imposto de renda. Eu não vou nem falar nos impostos, na desvalorização da moeda, né? E quando você for para o supermercado, você vai perceber isso facilmente. 50 bi, Claudinho. O Claudinho aqui de Bebedouro, eu estou conhecendo ele aqui, está assistindo a live aqui agora com a gente. Obrigado, viu, Claudinho? Um abraço para você, um abraço para todos aí de Bebedouro. Eu vi o comentário dele passar aqui agora, então por isso que eu fiz referência ao Claudinho. Então é isso o que pode acontecer. Pode não, isso vai acontecer dentro de algum tempo aí, que com certeza a economia vai dar esse sinal para todo mundo, e a gente vai estar aqui conversando sobre isso. Lembrando que eu não sou economista, gente, mas digo para vocês que eu leio bastante mesmo. Gente, uma outra pergunta muito interessante que me fizeram. Coronel, e esse Congresso conservador que foi eleito? Eu preciso responder, gente, e vocês sabem que comigo não tem rodeios. Não tem rodeios, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Não tem rodeios. Eu não faço rodeios com notícias para você. Que Congresso conservador, gente? Onde é que vocês viram isso? Esse Congresso conservador? Não existe Congresso conservador. Infelizmente, a população, ela elege mal os seus representantes, né? Elege mal, e aí pode ser por maldade mesmo, ou pode ser por desconhecimento. Vocês viram como o PT conseguiu se articular politicamente e aprovou a PEC da gastança, aquela PEC de 145 bilhões de reais? Vocês perceberam? Ali já é uma demonstração clara de que não tem Congresso conservador de jeito nenhum. Deputados e senadores eleitos ou reeleitos vão formar um novo Congresso a partir do dia 1º de fevereiro. Começa o mandato dos deputados federais e dos senadores, mas eu, na minha avaliação, não consigo enxergar um Congresso conservador de jeito nenhum. Não consigo mesmo. Tá muito longe de ser um Congresso conservador, e vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Depois, se eu tiver errado, eu dou a mão à palmatória, né? E a gente conversa novamente. Mas aí, eu tá até perguntando aqui a Dani, como é que chama ela? Dani Ami, alguma coisa assim, Dani Ami. E o novo Congresso? Eu estou respondendo exatamente agora, Damiane, para você que perguntou, né? Você que tá me perguntando, eu não consigo enxergar, viu, Damiane? E se eu estiver errado, mais à frente eu queimo a língua, né? E vocês me corrijam, mas sinceramente eu não consigo enxergar isso não. Algumas pautas provavelmente nós teremos problemas de conseguir colocar em votação, outras nós vamos ter muita discussão, e outras passarão muito, mas muito fácil mesmo, né? E aí a gente tem que avaliar exatamente os partidos e principalmente os deputados, a forma com que eles estão votando, porque se você não acompanhar, gente, não adianta nem votar, a não ser que você escolha uma nova pessoa que nunca sentou numa cadeira lá no Congresso Nacional, e aí você passa a confiar nessa pessoa e é vida que segue.
Mas o que mais a gente precisa fazer é conversar com as pessoas para que essas pessoas não façam a besteira de eleger pessoas erradas. Não, tem sim. Eu vou até fazer um comentário aqui de uma pergunta de um rapaz aqui, né? Que ele falou aqui, o Márcio Antunes, da Bahia. Ô Márcio Antunes, meu baiano querido, não tem em quem se apegar e quem pedir socorro, né? Tem sim, pode ter certeza que tem, né? É claro que a luta não é fácil, mas a gente precisa cada vez mais informar o povo para acabar com a roubalheira, com o conchavo político, né? Porque a gente sabe que poucos políticos, mas são poucos mesmo, é que pensam no povo e atuam na política de forma altruísta. Ou seja, o que é altruísta? É aquele cara que faz de coração, faz abdicando de todo e qualquer interesse particular. É isso que vocês precisam entender, o contexto político, que não é fácil. E foi uma semana muito cheia, a política ficou muito pesada. Nós tivemos aí o 8 de janeiro, nós tivemos aí as prisões, mais de 1.200 prisões, as pessoas estão sendo submetidas a audiência de custódia, né? Algumas estão sendo liberadas, outras não estão sendo liberadas, mas eu não consigo ainda formular um julgamento de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que vai acontecer, ok? Mas algumas coisas a gente pode ver. Nós temos aí a Polícia Militar do Distrito Federal praticamente com uma faca aqui no pescoço, porque os policiais estão sendo acusados de não terem feito nada. E pelo que eu vi, as imagens elas nunca são tão claras, né? Mas pelo que eu vi a Polícia Militar do Distrito Federal atuando lá. Mas os policiais têm até uma matéria dizendo que há uma indignação muito grande a respeito da tropa da Polícia Militar do Distrito Federal. Não sei se vocês sabem, mas o Distrito Federal tem uma polícia militar que é subordinada ao governo do Distrito Federal, né? Lá tem um governo mas quem paga essa polícia existe o governo distrital, mas quem paga é o governo federal, inclusive, que determina até o aumento. Mas eu vi eles atuando, então há uma insatisfação muito grande, parece, na própria Polícia Militar. Tem uma matéria, inclusive, no portal Antagonista, falando sobre isso, que há uma insatisfação muito grande sobre acusarem os policiais ali de não fazerem nada, né? Ou seja, mas tem muita coisa para ser esclarecida, gente. Tá tão complexa essa situação de Brasília, tão complexa. Você está tendo intervenção, nós tivemos um governador afastado, nós tivemos, está sendo CPI vão ser abertas para apurar, né? Comissão de investigação, comissão parlamentar de investigação está sendo aberta para ver tudo o que aconteceu, quem tem culpa, quem não tem culpa. Tem muita informação dizendo que tem gente infiltrada até dizer chega. Então é muito cedo para a gente poder falar alguma coisa, né, de forma concreta, de uma forma certeira, para a gente não cometer a besteira de falar alguma coisa errada. E aí eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de conversar com vocês sempre de uma forma muito direta, muito franca, mas falando aquilo que eu tenho certeza, né? Mas tem uma coisa, contra fotos não há argumentos, né? Contra fotos não há argumento. Eu até publiquei nas minhas redes sociais hoje uma foto de uma menininha, uma criança mesmo, sendo revistada com um detector de metal. Tudo bem, a gente sabe que é procedimento, todo mundo está sendo revistado. Mas, gente, olha, nem na guerra do Vietnã, que eu tomei conhecimento, os Estados Unidos travaram essa guerra no Vietnã, nem no Vietnã eu não consigo entender, né, a pessoa revistar uma criança. Eu não consigo entender. Eu sei que é procedimento, o cara, provavelmente o policial, ele fez ali de uma forma mecânica, ó, todo mundo passa e acabou, passa ali e tal, o detector de metal. Mas um detector de metal é para identificar metais, o nome já diz, metais. E o que poderia ser metal? Por exemplo, o que mais poderia ter de metal? Agora, cabe na cabeça de vocês que um pai
com uma menina vestida com a camisa do Brasil, vai portar, entrar dentro de uma sede, de um prédio da Polícia Federal? A cena realmente ela é chocante, ela nos remete a algumas avaliações, né? Eu fico imaginando a perturbação que foi esse evento, né, para chegar ao ponto de ver uma cena como essa. Como é que eu posso tratar uma situação como essa, além da minha indignação? Aí é que quando a gente vê um mundo pervertido como esse, um mundo completamente de ponta cabeça, a gente começa a refletir, né? Como é que deixaram o nosso país? Às vezes eu fico pensando, né, nas audiências de custódia que existem no Brasil inteiro, e aí eu acompanho São Paulo. Você vê criminosos pesados. Quando eu falo em criminosos pesados, não são gordos, não. São criminosos em potencial mesmo, homicidas, pessoas dispostas a matar por qualquer coisa, sendo liberadas numa audiência de custódia. E vejo lá em Brasília, né, algumas pessoas que simplesmente estão ali se manifestando contra um novo governo, apenas se manifestando, mais nada do que isso, né? E foram presas e estão sendo tratadas como terroristas. Gente, a pena de prisão prevista para esse crime é de 12 anos. Não sei se vocês sabem disso. 12 anos. Tá? 1/3 da pena em regime fechado, 1/3 em regime semiaberto e 1/3 em regime aberto. Só para vocês terem uma ideia da onde nós podemos parar. Só para vocês saberem exatamente quais são as consequências disso. Tá ok, gente?